Você já parou para pensar que você não precisa sofrer para emagrecer? Já parou para pensar que existe essa opção? Talvez você não precise fazer jejum, quando você na verdade não precisa fazer porque você está com fome. Ou quando você se força a uma privação e na verdade essa privação te faz ficar mais maluca ainda. E talvez você possa levar o cuidado com o corpo de uma forma mais leve. Já parou para pensar nisso? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariana Campos, eu sou nutricionista e instrutora de Mindful Eating. Então se você não me segue ainda aqui, se inscreve aqui no meu canal e também aproveita e me segue lá no Instagram, onde eu falo bastante também sobre esses conteúdos diferentes dentro da nutrição, que vai além de fazer uma dieta restritiva, de sempre ter uma relação tóxica com a comida, com o seu corpo. E me pediram essa semana para que eu falasse um pouco sobre jejum. Hoje eu trabalho muito com a linha do comer intuitivo. E o comer intuitivo, ele chega normalmente para aquelas pessoas que já tentaram de tudo e nunca nada deu certo para elas. E eu não estou criticando nenhuma das linhas em que os profissionais usam o jejum como uma metodologia para emagrecimento, por exemplo. Porque o jejum ele pode ser sim uma estratégia, mas é muito importante que a gente entenda a estratégia dele e se essa estratégia funciona para você. Pode ser que não funcione para você. Pode ser que o jejum funcione para você, que não sente muita fome, por exemplo, de manhã, e aí você prefere só acordar, levantar e talvez almoçar. Você sente que o seu corpo ele não precisa comer nada de manhã. Ou talvez você tenha comido algo um pouco mais pesado na noite anterior e você sentiu que o seu corpo pediu esse tempo. Ele pediu esse tempo para você para que ele pudesse entender, né, o que ele ainda precisa digerir. Talvez você comeu uma coisa que ainda está em processo de digestão. O jejum ele também pode ser por um motivo religioso, por uma crença. Ele pode ser também uma estratégia para quem treina muito cedo. Então você realmente, se você comer muito e já for treinar, você vai se sentir um pouco estufado, talvez isso te atrapalhe inclusive no rendimento no exercício. Então talvez o não comer vai te ajudar muito mais do que você comer e treinar. Se você não tem esse tempo antes para se programar para comer. Apesar de mesmo assim você ainda possa optar por alimentos mais leves, talvez líquidos, que são de mais fácil digestão, e você perceba que treinar alimentado é diferente de treinar em jejum. Cada corpo é um corpo, não tem como a gente padronizar. Por isso que o comer intuitivo, ele traz essa percepção do corpo e do que o corpo fala para você. E o que a gente precisa tomar cuidado com o jejum é justamente a intenção em que eu estou usando esse jejum, esse momento em que eu estou me privando de comer. É no sentido de privação, de algo que eu sinto que eu quero, que eu sinto que eu preciso e eu me privo porque eu acho que inclusive isso vai compensar algo ou que isso vai servir para, como se fosse uma punição, uma arma contra algo de errado que eu fiz, porque a gente tem muito isso, né, de sempre achar que tá fazendo alguma coisa de errado, de sempre achar que precisa sofrer para conquistar as coisas, que não precisa ser só na dor, gente, pode ser no amor também. Então, eu penso que o jejum ele pode ter lá as suas aplicações dentro do comer intuitivo, que vem mais com esse sentido de você escutar o que o seu corpo pede, porque sim, essa coisa de também ficar comendo o tempo inteiro te faz se desconectar também dos seus sinais de fome. Então, quando eu realmente estou com fome ou realmente quando eu estou saciado, então é importante você escutar o corpo no momento em que você está com fome e no momento quando você não está com fome. Mas não com a intenção de se privar, com a intenção de se punir, com a intenção de compensar algo, como se você tivesse pecado. O não comer, ele pode ser um movimento natural do seu corpo. Se a gente for pensar antigamente as pessoas, elas não comiam de 3 em 3 horas. Elas comiam quando elas sentiam fome. Se essa for a linha que você se identifica mais, isso não te prejudicar em outras coisas, então existe uma fome que a gente coloca, pessoal, que chama fome prática. A fome prática é quando eu coloco uma refeição no meio da tarde, por exemplo, porque se eu não comer no meio da tarde, eu posso chegar em casa às 6 horas, 7 horas da noite, eu vou comer até o batente da porta, porque eu vou estar com muita fome. Então eu coloco uma refeição intermediária de modo estratégico para me proteger de um movimento talvez um pouco mais impulsivo, que vem com essa fome mais primitiva, de não raciocinar muito e comer qualquer coisa que vê pela frente.
Às vezes a fome desperta isso na gente, tá tudo bem? E se você se conhece nesse sentido, você coloca uma refeição mesmo você não sentindo fome. É uma estratégia, um autocuidado. O emagrecimento, ele é o balanço energético. Já falei isso algumas vezes no Instagram aqui, mas é o balanço energético entre o que você está gastando e o que você está ingerindo. Então o jejum, dentro desses protocolos, ele é também uma estratégia de restrição calórica. Então você pega ali 2, 3 refeições e não come. Então são 2 refeições que você teria X calorias que você não está consumindo. Seu corpo vai fazer o balanço, vai ver, estou consumindo X, estou gastando tanto, gerou um déficit, ok, vou emagrecer. Mas eu conheço, pessoal, muita gente que faz esses jejum para emagrecimento, de forma, de privação, ou na busca de um método milagroso, rápido, imediato, e se frustra, porque o nosso corpo não emagrece numa situação pontual. Ele não emagrece ou engorda em uma situação pontual, em uma refeição pontual. Ele vai fazer o balanço energético do seu dia, ele vai fazer o balanço energético da sua semana, o balanço energético do seu mês. Então pensem que é como se você fizesse um balanço nas suas finanças. Quanto está entrando de salário, quanto está saindo de gastos? Como que você está ficando no dia, na semana e no final do mês? O corpo é a mesma coisa, pessoal. Então eu conheço pessoas que usam o jejum como métodos compensatórios, métodos milagrosos e não estão satisfeitas do mesmo jeito com o corpo, não tem mudança com o corpo, inclusive não emagrecem. Porque, inclusive, gente, a intenção com que a gente coloca no nosso corpo, se é uma intenção do quê? De raiva, de ódio, de desgosto. Até que ponto o meu corpo energeticamente também vai estar absorvendo isso? Por isso que eu falo que tudo é uma questão de intenção. E também acontece de usar o jejum como método compensatório, e aí o que acontece? No balanço, a pessoa faz o jejum, 2 vezes por semana, ou segue o protocolo por um período, e depois, na hora que sai desse protocolo, desse período em que ela se dispôs a fazer esse tipo de metodologia, o que acontece? Ela chuta o pau da barraca, entendeu? Então, no fim das contas, você está se agarrando a algo imediato, algo que traz a sensação até de meio que milagroso, que soluciona, mas você não está indo na raiz do problema, que é, no fim das contas, o porquê que você é tão insatisfeita com o seu corpo. Por que você é tão insatisfeita com a sua alimentação? E por que você enxerga que alguns alimentos que você come precisam ser retirados ao ponto de você não comer nada? Entendem que o buraco é muito mais embaixo? Talvez, se você já tentou tantas vezes esses métodos extremamente radicais e não conseguiu o que você queria, talvez seja a hora de você falar, chega, e tentar alguma coisa mais suave, que talvez demore mais, que seja a longo prazo, mas que vai atrás da raiz do problema, que vai cavar e vai encontrar realmente aquela feridinha que precisa ser olhada com amor e realmente você vai se sentir mais leve, mais feliz. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, com essas reflexões. E compartilhem esse vídeo para quem você sabe que vive aí com dietas malucas e com essas manias e com métodos radicais e jejum e chás e etc. E traga essa reflexão para essas pessoas com muito amor e tamo junto demais. Beijão!